Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 14 de junho de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 12, que ela tem como título Precursores dos Eventos Finais. E a lição dessa semana, que inicia-se hoje, ela está baseada nos livros de 2 Timóteo capítulo 1, Daniel capítulo 2 e 3, Apocalipse capítulo 13, 14, 16, 19 e 20, Romanos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 12, Mateus capítulo 12 e o livro de João capítulo 5. E a lição que inicia-se hoje, Precursores dos Eventos Finais, que é esta lição aqui, meus amigos. Precursores dos Eventos Finais, que é a lição 12. Aqui tem um desenho que dentro ali que é a abertura da lição de hoje, que nos dá a seguinte mensagem, né? No centro aqui, nós temos aqui as duas tábuas, dos 10 mandamentos, sendo que do lado direito apresenta-se a glória de Deus, que é isso aqui, a glória de Deus, que ela está assim toda iluminada com o poder do Senhor, e do lado esquerdo, aqui, que nós estamos vendo aqui, está tudo escuro, nublado, que está sem a presença de Deus, onde o Espírito de Deus já saiu nesse momento, porque estão nos eventos finais. E aqui no lado esquerdo, aqui, também a gente vê aqui uma seta, que ela está apontando para a entrada ali, a entrada na tábua dos 10 mandamentos, desse lado aqui, Observem que na segunda tábua dos 10 mandamentos, no lado direito, ela está completa com as leis, que é essa aqui, está completa com as leis. E esta aqui, que é a primeira tábua, justamente no lado onde está aqui o quarto mandamento, está a porta de entrada, ou seja, a porta que entra para a graça do Senhor, para a salvação. Mas o que significa isto? Bom, significa que essa porta ali que está no lugar do quarto mandamento, que está ali no lugar do quarto mandamento, que significa para todos nós que o quarto mandamento, conforme as Sagradas Escrituras, é o que abrirá a porta de entrada para os céus no tempo do fim, porque é o fator preponderante da adoração de Deus, porque a besta no fim dos tempos, ela vai mudar o dia de guarda do sábado para domingo, justamente para que as pessoas adorem a besta e não adorem a Deus, que é no dia de sábado. E se você olhar no livro de Ezequiel, capítulo 20, dos versículos 12 até 20, nós vemos que esse quarto mandamento, o sábado, ele é o sinal de Deus, a marca de Deus e o símbolo de Deus. É só nós olharmos ali em Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 até 20, e que justamente esse será o fator preponderante, principal de obediência a Deus
para nós obtermos a salvação, porque o povo de Deus será perseguido justamente devido a este quarto mandamento. E a lição de hoje, que fala assim, precursores, essa palavra, precursores dos eventos finais, onde precursores são eventos que precedem, que indicam a aproximação do tempo do fim com antecedência, né? Histórias que estão dentro dessas escrituras e que prenunciam o que ocorrerá nos últimos dias deste mundo, e ocorrerão com precisão e com bastantes detalhes, onde as profecias serão cumpridas. E assim, esses precursores, eles referem-se aos eventos e sinais que a Bíblia profetiza como precedendo a chegada do fim do mundo, como exemplo que nós temos a segunda vinda de Cristo, o juízo, como as tribulações que virão para todas as pessoas, que todos nós passaremos. Teremos guerras, fome, desastres naturais, como o próprio Jesus diz lá em Mateus 24. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina desta semana, ele colocou o verso para memorizar, para que nós, como pessoas sábias, né, possamos entender que os precursores dos eventos finais estão se aproximando, e ele nos exorta. Olha o que ele diz lá, ó. O apóstolo Paulo diz para nós: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, que está lá na carta que Paulo dá a Timóteo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aqui o apóstolo Paulo, ele envia essa carta a seu discípulo Timóteo, dando assim orientações como uma forma de fortalecê-lo e encorajá-lo diante de precursores para o momento que eles estavam passando de perseguição que eles teriam, a fim de que ele fosse reavivado através do dom de Deus que estava e que estará sempre na pessoa de cada pessoa fiel, e no caso aqui Timóteo, que está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. E assim, para estar preparado para eventos que ocorreriam na época de apóstolo Paulo, e vai ocorrer para nós. Por isso que essa mensagem não é só para Timóteo, mas para nós também. Devendo ele, Timóteo, estar com espírito assim de poder, de amor, de moderação, que ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Algo que nós hoje também devemos ter para nós enfrentarmos as dificuldades nos eventos finais. E na lição dessa semana nós abordaremos duas histórias bíblicas que prenunciam os acontecimentos, né, do fim dos tempos, para nós ficarmos preparados, como por exemplo no livro de Daniel capítulo 3, narra a história de três homens de Deus, que é o Cedraque, Mesaque e Abednego, que eles eram judeus, fiéis ao Senhor, e eles foram lançados numa fornalha ardente por eles recusarem a adorar uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia feito, né? E que realmente foi uma provação grande para esses fiéis homens, né? E que existe, mostrando para nós, um grande paralelo com as questões narradas no livro do Apocalipse 13, já nos nossos dias. E assim, nós saímos lá do Antigo Testamento e voltamos para o Novo Testamento, onde nós veremos e teremos um vislumbre da experiência dos primeiros cristãos, que eles podem nos ajudar a compreender e obter sabedoria para nós suplantarmos as dificuldades que teremos, as aflições que teremos, para sabermos esperar a segunda vinda de Jesus com esperança e que está chegando. E esses dois exemplos mostram com clareza para todos os cristãos que uma coragem
sem igual, ela apresenta o chave, sabe assim, para nós encontrarmos o entendimento, a paz de espírito, mesmo diante de circunstâncias assim, desafiadoras que todos os cristãos passarão no futuro que está chegando. A Bíblia conta a experiência que os discípulos tiveram quando eles estavam navegando ali rumo a Cafarnaum, que está lá em João capítulo 6, versículo 17. E eis que o barco deles foi assim impelido, né, pelo mar, por fortes ventos. E aquela situação que já era assim assustadora, né, o suficiente para aqueles discípulos, né, que estavam iniciando a sua fé com Jesus, eles tinham também um mar revolto. E se agravou ainda mais quando eles avistaram assim um vulto humano assim no meio do mar, andando sobre o mar, que está lá em João 6,19, e que eles ficaram assustados. E eles ficaram assim preocupados, né, com aquela visão e possuídos por medo pela possibilidade deles morrerem, né, deles perecerem. Eis que uma voz suave e familiar que eles já conheciam acalmou o coração de cada um daqueles discípulos, que está lá em João capítulo 1, versículo 20. E essa voz era Jesus. O que nós devemos lembrar é que o foco das profecias mostra que Cristo, sendo assim em todas as cenas narradas para os momentos finais do mundo, e que Ele realmente nos dará força e nos acompanhará, como Ele acompanhou os discípulos, e que nós deveremos estar focados nos conselhos que Ele, Jesus, nos dá, e que Ele apresenta aqui em João 14,1, que Ele diz lá, que o coração de vocês não fica angustiados. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Nessa lição, nós devemos prestar bastante atenção nas profecias que se referem explicitamente para o tempo do fim. Devemos lembrar que a Bíblia não é apenas um livro de histórias belas e interessantes para o nosso entendimento. Não é só isso, mas sim é um livro de edificação espiritual, de crescimento espiritual e também moral. O que nos torna a Bíblia única, né? Sua mensagem é de esperança a todos nós, porque Deus salvará o mundo no fim dos tempos e Ele não deixará que cada um dos filhos teus que tem fé nele perecerem, de forma alguma. A lição começará abordando a sequência, né, dos eventos proféticos, utilizando-se o livro de Daniel, que foi revelada a esse profeta sobre o sonho do rei Nabucodonosor de uma grande estátua que está lá em Daniel capítulo 2, versículos 31 e 45. E na sequência nós vamos considerar também os últimos dias da história humana, que está lá no livro do Apocalipse. Aprofundaremos em estudos assim, diários e detalhados, que serão bastante interessantes para cada um de nós, como por exemplo, uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia foi realmente o sonho do rei Nabucodonosor. Mas por que essa interpretação dada pelo profeta Daniel, ela é importante para todos nós nos nossos dias? Nós saberemos com estudos diários que está ali a resposta em Daniel capítulo 2, versículos 31 até 45. Verificaremos também e observaremos que a estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir, né, para todos adorarem diante dele, se curvarem diante daquela estátua. Essa estátua, ela foi confeccionada de um ouro assim puro, maciço, toda ela. Mas qual a relevância do rei exigir uma adoração para essa estátua? Saberemos a resposta está lá em Daniel capítulo 3, versículos 1 a 12. E o que nós vemos também, veremos na lição, que 3 rapazes hebreus, como Sedraque, Mesaque e Abednego, desafiaram o rei.
Mas quais foram as palavras que eles mencionaram naquele momento? O que isso nos ensina sobre a nossa fé para hoje? E o que a fé pode exigir de nós hoje? A resposta está lá em Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. O que nós vemos na lição também, que teólogos há muito tempo observam a conexão do livro de Daniel no capítulo 3 e o livro do Apocalipse, mostrando que haverá nos eventos futuros dos últimos dias e o que acontecerá, o que está realmente previsto para nós. Mas que contraste existe do livro do Apocalipse, onde apresenta os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens? Qual a diferença que existe? E nós realmente saberemos em estudos diários detalhados, que está lá em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 até 17, Apocalipse 14, versículo 9, versículos 11 e 12, Apocalipse 16, versículo 2, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O livro de Atos dos Apóstolos também pronunciam os eventos finais. Mas quais são esses eventos que aparecem realmente nesse livro de Atos dos Apóstolos? Nós saberemos, estudaremos com detalhes nessa semana, que está no livro de Atos, capítulo 12, versículos 1 a 17, e a resposta está ali. O que levou os líderes religiosos a querer matar a Jesus? Mas por que realmente eles queriam? Saberemos com detalhes na semana, que está lá em Mateus capítulo 12, versículos 9 até 14, e João capítulo 5, versículos 1 até 16. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui Jesus falando que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Não existe pontífice, não existe padre, não existe pastor, não existe missionário, não existe ninguém. É só Jesus que é realmente o mediador entre os homens e Deus. É o próprio Jesus que fala lá no livro de João. E esta é a verdade, porque é Jesus está falando. E quando você aceita Jesus realmente como Salvador e Senhor, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento e, acima de tudo, ganhar de Deus um presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que ele, Jesus, disse lá em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus diz que ele voltará e deu sinais. E ao voltar Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos ele como Salvador, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união dele, Jesus, o noivo, com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Estaremos todos unidos. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.